Boa noite, está a começar mais uma edição do programa Hora Nazarena. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa. Bom, o programa de hoje não será diferente, como sempre, temos como proposta para hoje estudos e a pregação. Mas antes de avançarmos com a pregação, vamos acompanhar um vídeo sobre artigos de fé. Até já! Bem-vindo aos estudos sobre os artigos de fé, uma série de vídeos sobre a doutrina da Igreja de Nazaré. Neste vídeo falaremos sobre o 6º artigo, a expiação. O que cremos sobre a expiação? Cremos que Jesus Cristo, pelos seus sofrimentos, pelo derramamento do seu próprio sangue e pela sua morte na cruz, fez uma expiação completa para todo o pecado humano. Que esta expiação é a única base da salvação e que é suficiente para cada pessoa da raça de Adão. A expiação é graciosamente eficaz para a salvação daqueles que são incapazes de assumir a responsabilidade moral e para as crianças na idade da inocência, mas para aqueles que são moralmente responsáveis. Somente é eficaz quando se arrepende e crê. O que é expiação? Expiação quer dizer cobrir, reconciliar, pacificar. Significa fazer o que é necessário para trazer a reconciliação ou a reunião de duas partes que estão em desacordo. Envolve fazer reparações ou pagar uma compensação por uma transgressão, um erro ou uma lesão. Biblicamente, pela expiação, os pecadores são reconciliados com Deus. No sentido de cobrir, a expiação significava, no Antigo Testamento, tomar um cordeiro e sacrificá-lo para cobrir o pecado. Levítico 4, de 13 a 21. No Novo Testamento, Cristo se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue de Cristo não cobre, mas sim purifica do pecado. Hebreus 10, 10. A expiação como o único meio de salvação. Romanos 3, 23 diz que todos pecamos e estamos separados de Deus. Deus é justo e perfeito, por isso não pode deixar o pecado sem punição. O pecado tem de ser castigado para haver justiça. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. E em Levítico 17, 11 se lê: porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Cristo morreu em nosso lugar para pagar o preço pelos nossos pecados. Expiação de Cristo, única e suficiente. Na antiga aliança, a expiação pelos pecados do povo era feita anualmente pelo sumo sacerdote. Levítico 16. As pessoas podiam trazer um animal como um cordeiro ao templo para ser sacrificado. A morte do animal em seu lugar expiava os pecados do povo e eles eram perdoados. No entanto, isto não impedia as pessoas de transgredirem. A expiação tinha que ser feita de novo e de novo. Hebreus 10, 1 a 4. O sacrifício oferecido por Cristo é perfeito e definitivo. Cristo ofereceu-se uma vez como sacrifício pelos nossos pecados, mediante seu sofrimento e morte na cruz. Isaías 53, Hebreus 9. E não só, Cristo também ressuscitou. É por isso que mais de 2000 anos após este sacrifício de amor, nós também somos salvos quando cremos nele. Jesus Cristo, único elegível. Jesus Cristo é o único que podia morrer para nos salvar. Atos 4:12. Porque Jesus Cristo era uma pessoa santa, inocente, imaculada, separada dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, seu sacrifício por nós foi aceito por Deus Pai. A morte de nenhuma outra pessoa humana, por mais bem intencionada que fosse, seria aceita por Deus como sacrifício pelos pecados dos homens, porque não reuniria os requisitos necessários. Hebreus 7, 26 a 27.
Pela expiação de Cristo, quando cremos nela, podemos viver para Deus e herdar a vida eterna. João 3,16. Chegamos ao fim de mais um estudo. No próximo vídeo falaremos sobre o 7º artigo de fé, graça preveniente. Siga a nossa página do Facebook e subscreva o nosso canal do YouTube. Goste, comente e partilhe. Que Deus te abençoe. Sim, podemos acompanhar o vídeo sobre artigos de fé e através desse vídeo podemos aprender mais sobre a doutrina do Nazareno. Na próxima semana teremos mais um artigo para podermos aprender mais. E para já, vamos agora acompanhar o momento da pregação com a pastora Pérola Manito. Saudações, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, boa noite. Dou graças a Deus porque Ele é bom e Ele salvou-me dos meus pecados e me trouxe a salvação. Quero também agradecê-lo por ter me chamado para o servir. E agradecer também este programa em que me convidaram para hoje fazer parte desta pregação que aqui vou apresentar. Convido o irmão aí em casa, convido a todos para que estejamos atentos para ouvirmos a mensagem de Deus. Vamos antes abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías 53, é onde vamos ler a nossa palavra de hoje. Mas antes vamos orar. Santo Deus e nosso Pai eterno, graças te damos, ó Deus, pelo dom da vida que o Senhor nos concede. Neste momento, Pai, pedimos a Tua presença para que seja conosco. Abençoa, ó Deus, a Sua palavra que vai sair e abençoa a Sua serva que vai ministrar. Faça com que esta palavra, Senhor, encontre espaço no coração de cada um de nós. E por fim, vamos te louvar em nome santo do seu Filho Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías 53. Vamos ler a partir do versículo 1 ao versículo 7. A palavra de Deus diz o seguinte: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Esta é a palavra do Senhor. Segundo o nosso tema, enxergando Deus no sofrimento, olhando Deus no sofrimento. Desde que o primeiro homem pecou,
no jardim do Éden, o sofrimento entrou na vida do ser humano. O sofrimento entrou na vida do ser humano em todas as esferas. E Deus, quando nós lemos em Gênesis 6, nós conseguimos ver que de facto Deus chegou um momento que ficou entristecido pelo que estava acontecendo na vida do ser humano. O ser humano desobedeceu a Deus no jardim. Entretanto, esta espécie humana foi crescendo na terra, foi crescendo de uma forma que Deus conseguiu perceber que o crescimento do ser humano na terra crescia cada vez mais o pecado e crescia cada vez mais todas as coisas que não eram agradáveis a Deus. E chegou o momento que Deus disse que iria exterminar com esta espécie humana. Nós conseguimos ver Deus no sofrimento. Deus olhou para a terra, olhou para as pessoas, olhou para o mundo e Ele passou por este sofrimento. Sofreu por ver os seus filhos no estado em que estavam. E o Senhor não deixou que o homem continuasse ou prevalecesse no sofrimento ou no pecado. O plano de Deus era de trazer este mesmo homem aos braços de Deus. Deus tinha o seu plano feito há bastante tempo. O plano de Deus era resgatar a humanidade. O plano de Deus era trazer a humanidade para si mesmo. Porque o objetivo de Ele ter criado o ser humano é que este mesmo ser pudesse o adorar, pudesse o servir em todas as esferas. O plano de Deus era de trazer este homem de novo para si. Porque segundo a criação deste homem, foi criado à imagem de Deus. O que significa que este homem deveria continuamente ser santo como Deus o é. Mas não é o que aconteceu. Até que Deus levou avante com seu plano de resgatar a humanidade. Ele sofreu muito por ver as pessoas sofrerem, por ver a humanidade sofrer. E ele achou melhor trazer cá o seu filho para trazer de volta, para resgatar esta humanidade, para trazer à casa do Pai estas pessoas que de fato estavam perdidas. Se nós formos a ver, a vida de Jesus Cristo é marcada de tanto sofrimento aqui na terra. Uma pessoa sem pecado, uma pessoa sem ter cometido nenhum crime, mas foi submetido em sofrimento horrível para cumprir a missão que o Pai havia lhe incumbido de resgatar a humanidade. Quando olhamos toda a trajetória de Jesus Cristo, quando chegou aqui na terra, foi perseguido, foi insultado, foi feito tudo aquilo que o homem queria dele. Portanto, ele passou em muitas fases difíceis na sua vida. Mas isto tudo demonstrava o amor que Deus tinha para com esta humanidade. Quando chegou o momento previsto por Deus, que ele deveria entregar a sua vida, passou por este sofrimento.
foi preso, foi chicoteado, ou foi açoitado, foi cuspido, foi feito tudo o que o homem queria de nosso Senhor Jesus Cristo. E o profeta Isaías aqui, ele traz-nos esta imagem de Cristo, de um Cristo desprezado, de um Cristo sem beleza nenhuma, de um Cristo que não tinha de fato algo que pudesse atrair a estas pessoas que de fato não diziam nada por ele. Não havia nada que pudesse atrair estas pessoas. Olhavam para ele, o desprezavam. É por isso que no primeiro versículo ele pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? Ninguém. Porque olhavam para esta pessoa que foi enviado como libertador do povo de Deus, como o salvador do povo de Deus, mas que não tinha qualidades para dar. O homem, ao olhar para ele, não achou nada importante, não achou nada que ele pudesse fazer para poder salvar o povo de Deus. Mas é este homem que foi desprezado, é este homem que experimentou todo tipo de sofrimento, é este homem que de facto carregou consigo as nossas enfermidades. Carregou consigo as nossas dores, levou consigo todas as nossas tristezas, para que pudéssemos ser aquilo que somos hoje. Ele sofreu. Ele não merecia passar por este sofrimento. Mas por nossa causa, como pecadores, por nossa causa, que andávamos dispersos em todo o lado, mas Deus queria trazer de volta todas as criaturas para consigo. E esta forma que ele achou é trazer o seu filho ao mundo para sofrer por nós. Como é que nós vemos este sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz? Como é que nós olhamos isto? O sofrimento de Jesus Cristo foi o pior sofrimento que já li aqui na Bíblia. Temos o Jó, passou por sofrimento. Temos o José, passou por sofrimento. E muitos outros que passaram por tantos sofrimentos. Mas o sofrimento que o nosso Senhor Jesus Cristo foi submetido é o maior e o mais importante na vida do cristão. Irmãos em Cristo, Jesus carregou para si os nossos problemas, carregou consigo as nossas dores, as nossas doenças, as nossas aflições naquela cruz. E se nós formos a ver, nós vamos perceber realmente que Jesus Cristo foi ferido por nossa causa. Foi ferido por causa da vida que nós carregávamos, por causa da vida que nós vivíamos. Foi ferido para nos dar uma vida de paz, para nos dar uma vida de gratidão a Deus, para nos dar uma vida de glorificar a Deus sempre e sempre. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele levou sobre si, e nós na altura dizíamos, reputamos-nos por aflito, ferido de Deus e oprimido. É tal e qual que fazia o povo de Deus. Este mesmo povo que Deus envia Jesus para poder resgatá-lo, é o mesmo povo que o reputava, é o mesmo povo que o desprezou, é o mesmo povo que o insultou, é o mesmo povo que o crucificou.
É este povo que o crucificou. O mesmo povo que na sua entrada triunfal a Jerusalém estavam ali a cantar Hosana, Hosana nas alturas. Fizeram de tudo, se alegraram por ver a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Mas a dado momento viraram as costas para este Jesus. Viraram as costas para este Messias. Viraram as costas para o nosso Salvador. E fizeram de tudo o que puderam para que ele pudesse morrer na cruz. Eles carregaram este pecado de ter o crucificado. Mas este já era o plano de Deus. Mas porque o homem sempre faz tudo precipitadamente. Nós, como pessoas, nunca esperamos que Deus cumpra as suas promessas. Se Deus já havia prometido a este mesmo povo, queria trazer um Salvador, queria trazer um livramento para este povo. E este livramento era através do seu Filho, Jesus Cristo. Quando nós olhamos para o povo de Deus no Egito, nós podemos perceber que não foi nada fácil, foi muito difícil, porque o povo já estava sofrendo vários séculos naquele lugar. Eles já não tinham nem esperança, eles já não sabiam o que fazer. Mas a verdade é que a promessa de Deus estava lá. E não só Deus, quando olhou para o seu povo naquele sofrimento, não os deixou a sós. Deus não é o sofrimento, mas Deus estava no sofrimento do seu povo. Daí que envia o seu Filho para livrar este povo da miséria e do sofrimento que passava. Cristo foi rejeitado. Cristo, apesar do tanto trabalho que ele vinha fazendo, vinha trazendo realmente o programa do reino de Deus, mas foi em muitas das vezes rejeitado. O que ainda hoje conseguimos notar em algumas pessoas. Rejeitam a existência do Salvador, rejeitam a existência de Deus, rejeitam a presença de Deus em nossas vidas. Mas o que eu tenho a dizer é que o nosso Deus é fiel. As suas promessas ainda hoje são cumpridas em nossas vidas. Todos aqueles que o temem, todos aqueles que o adoram e todos aqueles que o amam, Deus faz com que as suas promessas se cumpram no meio destas pessoas. Se cumpram no meio do seu povo. Jesus Cristo demonstrou o seu grande amor estando na cruz. Este é o ato maior que Jesus demonstrou na cruz. O ato de amor. Este sofrimento foi voluntário. Foi voluntário de vir ao mundo para sofrer por nós, para podermos nos trazer de volta à casa do Pai, para que nós, como Ele mesmo, possamos usufruir das bênçãos dos céus. A morte dolorosa e violenta de Cristo revela-nos a paixão do Filho de Deus que gera salvação. Quando lemos em Mateus 27, 51 a 54, nós vamos ver de facto aquilo que aconteceu. O que é que Jesus diz nestes versículos
Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me. Olhando Deus no sofrimento, remete-nos a aceitar, carregarmos a nossa cruz e seguir. Jesus é o exemplo da nossa fé. Jesus é o exemplo que nós temos como cristãos. Precisamos seguir a Cristo com vigor e deixemos o mundo para trás, porque o mundo só nos leva à perdição. Mas em Cristo Jesus temos a salvação. Quando olhamos pelo sofrimento que Jesus passou, o apóstolo Paulo, aqui em 2 Coríntios 4, 17 a 18, ele diz que os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna. Está produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. A glória eterna, irmãos, pesa mais do que estes sofrimentos leves que nós passamos. Por isso que Jesus, estando naquela cruz, não desistiu. Ele continuou. Ele perseverou até ao fim. E por fim, ele foi ressuscitado e trouxe a vitória para todos nós. Para nós que cremos nele. Fica aqui uma pergunta, irmão. A pergunta que fica de fato é: Deus trouxe-nos o seu Filho, sofreu por nós, trouxe-nos a luz. Ele fez uma grande obra naquela cruz. A pergunta que fica, irmão, é: o que tu fazes por ele? O que fazes por ele, irmão? Então, há uma necessidade de nós examinarmos a nós mesmos. O que fazemos por esta grande obra feita por Cristo na cruz? É preciso pararmos para pensar que se não tivéssemos este Salvador, teríamos de fato perdidos para sempre. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Que o Senhor nos ajude e nos dê forças para avançarmos. Olhando Jesus no sofrimento e logo decidirmos em seguir como o exemplo. Que Deus ajude a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai Santo, por este momento maravilhoso que o Senhor nos deu, de estarmos aqui a meditar na Sua Palavra. Ajuda cada um de nós, ó Pai, que terá a oportunidade de ouvir esta palavra. Abençoa o seu povo, abençoa a sua igreja, Pai Santo, para refletir bastante no sofrimento que Jesus teve na cruz. Pedimos ao Pai para que seja conosco e nos ajude, ó Pai, a fazer tudo para erguermos o seu reino. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Muito obrigada a todos que puderam estar conosco a acompanhar o programa Hora Nazarena. Na edição de hoje podemos aprender bastante com a pastora Pérola Manique, ela que pregou uma palavra super especial e importante para os nossos corações. Não esqueçam de comentar, partilhar e colocar like, que nós voltaremos numa próxima oportunidade.